Olá, sejam todos muito bem-vindos à TV Economista. O nosso Palavra do Presidente hoje está um pouquinho diferente. Eu sou a Denise, jornalista do Corecon São Paulo, e farei algumas perguntas para o presidente Pedro Afonso. Presidente, a primeira pergunta, que é super importante, é: o que é uma delegacia do Corecon? Denise e todos os que nos assistem, eu quero esclarecer que a ideia de delegacia ela já vem lá desde o início da nossa lei do economista em 1951. Naquela ocasião, existia o Conselho Federal de Economia e alguns conselhos regionais. E onde não havia sediado um Conselho Regional de Economia, nós tínhamos uma delegacia. Por exemplo, Minas Gerais foi delegacia regional do Rio de Janeiro durante mais de 10 anos. Paraná foi delegacia regional de São Paulo mais de 10 anos. Qual é a função da delegacia? É justamente fazer algumas atividades que o Conselho deve exercer naquela região. Essa é a ideia. Depois disso, houve uma adaptação da ideia de delegacias para dentro dos Corecons. Em São Paulo, em torno de 1985, começaram a ser designados delegados regionais, que faziam, às vezes, de representantes do Conselho Regional de Economia naquela sua determinada região. Em 1999, foram instituídas oficialmente as delegacias regionais. Naquela ocasião, 10 delegacias, a que se acrescentou uma outra de Jundiaí, alguns anos depois. O critério de criação dessas delegacias regionais foi a existência de faculdades de economia em cada uma das delegacias. Então, nós temos aí a situação de que essas delegacias representavam o Corecon e, nesta ocasião, criaram os escritórios, ou seja, as sedes de cada delegacia. Nunca houve uma avaliação muito forte sobre a necessidade dessas sedes. Nunca se avaliou muito qual é o trabalho efetivo de cada delegacia em favor da categoria. Certamente os delegados trabalharam, certamente houve ganhos, mas era necessário ou não era necessária a existência de sedes físicas, escritórios. Há alguns anos, 2007 mais especificamente, foram criados as delegacias municipais, sem sede. Então, na verdade, o presidente nomeia delegados municipais e também distritais em algumas cidades, alguns interesses que nós tenhamos, nós nomeamos delegados distritais. Dessas delegacias regionais, municipais e distritais, apenas as delegacias regionais, as 11 delegacias, têm sede física. E é justamente esta a única modificação. Nós vamos continuar com delegados regionais, com delegados municipais e delegados distritais, só que sem sede física. Presidente, o senhor explicou para a gente que nós continuaremos tendo delegados no interior, mas sem uma sede física. Como que vai ser essa mudança e o porquê dessa mudança? Denise, essa mudança ela ocorreu em virtude de algumas apurações que nós fizemos. Os orçamentos do Corecon eram bem irrealistas, ou seja, fugiam muito da realidade quando se falava de custos de cada uma das delegacias e do conjunto das delegacias. Imagine só que nos nossos orçamentos eram previstos cerca de 150 mil de gastos com delegacias e nós apuramos que efetivamente os gastos com as delegacias giram em torno de 1.280.000, uma distância enorme, de mais de 1 milhão. Quando apuramos isso, verificamos então que poderia haver uma redução sem perda de qualidade. Desses 1.280.000, nós temos 620 relacionado a gastos com funcionários e 660 relacionados a gastos com aluguel, condomínio, contas de luz, consumo de um modo geral, que é o custo da delegacia. Então, o que nós fizemos? Verificamos o que era possível trazer para São Paulo, ou seja, o que era possível através
das comunicações, da internet, dos meios que nós temos hoje, o economista poder falar conosco não indo à delegacia, mas sim sendo atendido pela sede. E praticamente todos os procedimentos nós conseguimos reduzir a atendimentos virtuais. Não precisamos mais de alguém ir à delegacia para resolver um problema. São Paulo vai resolver todos. É preciso também saber que esse é o caminho que todos os conselhos profissionais estão tendo. Não há conselhos profissionais de outras categorias no estado de São Paulo que tenham delegacias físicas. Não há no Brasil outro Corecon que tenha delegacias físicas, apenas São Paulo. O que vai ocorrer então? Vai ocorrer que vamos manter os mesmos delegados regionais, talvez até ampliando o número deles. Eles vão representar o Corecon nos eventos, ter a interlocução com as autoridades, com os empresários, com aqueles que contratam economistas, mas a parte burocrática será feita em São Paulo com uma única exceção que nós estamos resolvendo, que é quando há necessidade de colher impressões digitais na confecção da carteirinha. Então, pensem assim os colegas do interior e do litoral, lembrando que 2/3 dos economistas nunca foram vinculados a delegacias, que são aqueles da capital e da Grande São Paulo, onde não há delegacias. A única delegacia na Grande São Paulo é a delegacia do ABC. 1/3 tem esse contato com as delegacias. Esse 1/3 vai ser atendido aqui normalmente. Então, não vai haver perda de qualidade, vai haver uma redução significativa de custos para o Conselho. Presidente, a economia vai ser muito grande. Qual será o novo destino desses recursos? Esses recursos serão utilizados para que outras melhorias? Denise, o que ocorre é que nós vamos ter uma economia de no mínimo 660 mil por ano, que é a despesa que nós vamos deixar de ter com aluguéis e manutenção das sedes físicas. Mas nós podemos ter uma economia ainda maior. Os funcionários que estão locados nas delegacias, eles estão sendo convidados a vir para São Paulo, a trabalhar na sede em São Paulo. Aqueles que concordarem em vir trabalhar terão o seu contrato mantido e vão suprir vagas que nós já temos no nosso quadro de São Paulo, que São Paulo, a sede, está precisando de funcionários. Então, se eles vierem, todos eles, nós vamos ter 660 mil de economia. Se alguns deles não vierem e a gente tiver que substituir por funcionários novos, possivelmente esse ganho vai ser em torno de 850 mil, com os 660 mil já mencionados. Esse valor, que ainda nós precisamos fechar o ano para saber exatamente qual será, ele não vai ser simplesmente colocado no banco para render rendimentos, juros, não. Nós pretendemos usar para a melhoria das condições de trabalho do economista, para a formação do economista, para maior qualificação, para a melhor inserção do economista no mercado de trabalho, um investimento também com as gerações mais jovens que precisam entrar no Corecon. Afinal de contas, nós temos no quadro de registrados no Corecon 2/3 que são mais idosos do que 60 anos de idade e apenas 1/3 com menos de 60 anos. Todos nós sabemos que temos o maior respeito pelos idosos, eu já sou um dos idosos, mas nós não podemos manter uma entidade com esse perfil. É preciso renovar os seus membros. E para isso nós precisamos investir. E nós vamos investir. Essa é a decisão do plenário. O dinheiro não vai para o cofre. O dinheiro vai para multiplicar as oportunidades para os economistas, através de formação, através de propaganda da categoria, através de conversas com entidades que possam garantir maior empregabilidade para os economistas. Presidente, para a gente finalizar, eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para os nossos economistas
dizendo que eles vão continuar sendo muito bem atendidos e reforçando o compromisso que o Corecon tem com toda a classe dos economistas. Por favor. Sem dúvida, Denise, esse é o nosso compromisso. Se os economistas consultarem o nosso site, vão encontrar uma das seções chamada Transparência. Nessa seção, o economista vai encontrar absolutamente toda a vida do Corecon, desde as atas de reunião, as resoluções, as portarias, as atividades, o plano de trabalho, tudo. E é a partir dessa transparência, desses instrumentos de participação do economista que a gente vai fazer crescer o Corecon. Quando a gente diz estamos fechando delegacias, é para melhorar o desempenho geral do Conselho. Não vai haver preocupação nenhuma dos economistas do interior. Aliás, tenho conversado com vários delegados regionais e distritais e municipais, e todos eles estão entendendo perfeitamente que essa mudança é necessária e que vai melhorar o desempenho da categoria, desempenho da entidade perante a sociedade e perante os economistas. Havendo qualquer dúvida, havendo qualquer discordância e contribuições, nós estamos sempre abertos. Basta que o economista, o nosso colega economista, mande uma mensagem para a ouvidoria e nós vamos estudar, vamos escutar esse reclamo e se houver razão, nós vamos fazer as alterações, se não houver, vamos explicar. Esse é o objetivo da entidade. A entidade não pertence aos atuais 24 conselheiros, não pertence ao presidente, pertence a todos os economistas e à sociedade brasileira. E é assim que a gente quer manter até o final da nossa gestão. Bom, muito obrigada a você que nos assistiu. Obrigada, presidente, por todos esses esclarecimentos. Continuem assistindo todos os nossos programas da TV Economista e até a próxima!